O que nós temos hoje para falar sobre o MEI? Hoje é uma legislação que é muito prática na vida do cidadão, porque uma pessoa física ela pode se registrar e pode ficar de acordo com a legislação de uma forma mais prática, né? Porque é uma forma que o autônomo ou a pessoa física pode estar tendo vantagens e pagar menos impostos. Então, oi, Gabi, tudo Oi, bem? Gabi, tudo bem Estava e te você? esperando nossa live. Já dei início falando então do nosso assunto da noite, né? Que nós vamos comentar sobre as vantagens e as desvantagens de ser um microempreendedor individual hoje. Então, eu gostaria que tu te apresentasse também, né, como contadora, parceira da noite, e a gente estar falando aqui sobre esse assunto. Tá, vamos lá. Então, eu sou Gabriela Góes, eu sou contadora, eu atuo aí na contabilidade há mais de 9 anos e eu sou especialista em MEI, e também imposto de renda para investidores. Então, MEI é um assunto assim que eu gosto de falar e encontrei a Fabi aí para a gente fazer essa live super bacana e espero que contribua bastante aí para os empreendedores. Com certeza. Bem, aproveitando então, porque eu estava te aguardando, né? Me apresentando, meu nome é Fabiane, sou contadora, sou empresária, tenho escritório de contabilidade há mais de 16 anos. Hoje a gente contribui com empresários, fazendo consultoria, né? Em negócios, para a gente ajudar o nosso cliente no seu negócio e pagar cada vez mais impostos, né? E estar regular na sua empresa e contribuindo cada vez mais com o seu negócio. A gente está aqui como contadora para auxiliar no que for possível. Então, para dar início, eu vou te pedir então para a gente começar, né? Para tu falando um pouquinho sobre o meio para o pessoal entender, né? E dar início a nossa. Acho que Trava um pouquinho. Tá sim. normal aí para você? Então vamos lá. O MEI, basicamente, ele foi criado para tirar aquelas pessoas que trabalhavam de maneira informal, que tinham o seu negócio, porém eles não se formalizavam, eles não tinham CNPJ. Autônomos. O MEI foi criado essa classe. Então é uma modalidade de regime que ele tem ali algumas limitações, mas que você consegue ter o seu negócio, começar o seu negócio para quem quer começar a empreender de uma maneira mais fácil, mais barata que outros regimes tributários. A gente percebe, né, Gabi, que hoje muitos clientes conseguem, na verdade, muitas pessoas físicas conseguem sair da informalidade, né, por conseguir se cadastrar nessa modalidade, que é de um regime que vem de um faturamento um pouquinho menor e consegue ter muitos benefícios, que a gente vai falar aqui, né, das vantagens de ser um MEI hoje, mas também, como eu já tinha mencionado no início, que também tem algumas desvantagens. Não propriamente dito desvantagem, mas alguns pontos que têm que ser analisados e verificados com nós, né, conosco, que somos os profissionais que podemos auxiliar nessa área, né? Tem algumas limitações, né? Assim como tem muitas vantagens, tem algumas limitações, mas isso, acho que as Exatamente. vantagens acabam compensando as limitações, né? Então Inicialmente. começando a falar um pouquinho das vantagens que nós temos, né, que a gente mencionou aqui para falar com o pessoal, né? O que nós temos muita é a facilidade na abertura desse CNPJ, porque hoje ele pode ser totalmente online, feito por um portal, né, que o MEI tem e que ele é muito prático, né? Só que nesse momento o empresário que está fazendo a abertura também, que está fazendo a abertura do MEI, ele tem que tomar muito cuidado porque tem a parte da legislação municipal e estadual, né? E aí que a gente entra também para emissão de notas fiscais,
né? Então, essa abertura a gente tem que auxiliar muitas vezes até por causa da atividade, né? E Exatamente. aí Tem alguns também, Gabi, vou impeditivos, te né? pedir para falar um A pouquinho. gente fala das atividades, né? Tem alguns Sim, impeditivos, por isso que é importante o acompanhamento do computador nesse momento. exatamente. Uma Isso. outra facilidade e vantagem do MEI é os tributos. Acho que é a maior vantagem comparada a qualquer outro regime tributário, porque a carga tributária ela é bem menor, então o valor que o MEI vai pagar de imposto ali, ele vai variar dependendo se é comércio ou se é serviço ou se tem as duas atividades, mas o valor mínimo é R$ 61,60 e o máximo é R$ 66,60. Então, comparado a outros regimes tributários também, o MEI ele só paga o INSS, que é a maior, corresponde à maior parte ali do imposto, e o ISS se tiver prestação de serviço e o ICMS se tiver atividade de comércio. Então, a gente tem aí diversos outros impostos, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, que para o MEI não existe esses impostos. Exatamente. Então, é totalmente uma forma simplificada de uma arrecadação, né, em um único documento que envolve todos os impostos, né, fixo dentro de uma guia só. Então, por isso que a gente acaba falando que é uma forma realmente simplificada, né, para o microempreendedor individual, porque ele acaba pagando uma única guia, né? Então, acaba sendo Isso, bem prático para o microempreendedor individual, porque ele paga uma guia fixa mensalmente sobre, exatamente. né, na verdade, nem é sobre o faturamento dele, mas sim já é fixo o valor. Então, quem Exato. aí quer abrir um MEI, enfim, ele tem que ter em mente que ele só vai pagar uma única guia de valor fixo e de acordo com a sua atividade, né? Ele não vai ter surpresa, né? Igual outros regimes que você paga Exato. conforme o seu faturamento. Então, é aquela coisa, um mês você paga um valor de imposto, outro mês você paga outro. E no caso do MEI, não. Independente do quanto ele faturar, vai ser um valor fixo e até mesmo se algum mês ele ficar sem faturamento, de qualquer forma, ele vai ter a guia ali para recolher. Exatamente. Então, é Boa fixo noite, mesmo. pessoal, que está dando boa noite aí para nós. Muito boa noite, obrigada por estarem participando, tá? E qualquer dúvida, vão colocando aqui para nós, que a gente já vai respondendo também, né, Gabi? Isso. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo. Além de estar pagando também uma guia fixa, que é uma vantagem que a gente está falando aqui, né? A gente também tem alguns benefícios trabalhistas e previdenciários dentro desse regime de microempreendedor individual. O que seria isso? Na verdade, o que acontece hoje? Se a empresa fizer esse recolhimento de acordo mensalmente, quais são os benefícios? Licença maternidade, a mulher acaba tendo esse benefício previdenciário, né, de licença quando tiver o seu filho, mesmo recolhendo esse valor mais baixo, né? Também tem o auxílio doença, se por acaso se machucar, né, ou estiver com algum problema de saúde que o INSS vai acabar encostando a pessoa que se diz, né? Então também tem esse benefício e claro também vai poder se aposentar, tá? Mas aí aqui é uma regra que a gente tem que tomar, que a gente, nós contadores, a gente comenta bastante, nós profissionais, pro profissional que é microempreendedor individual. Você acaba recolhendo somente um percentual do salário mínimo para essa aposentadoria, tá? Que isso é 5%. 5%. Você não vai se aposentar por tempo de serviço, tá? Vai ser por idade, na verdade. Se for por tempo de serviço, vai ter que até fazer o recolhimento da diferença, certo, Gabi? É, Então, nós... é isso mesmo. Então, assim, tem essa limitação, né? Oi? Tá me... Exatamente. A Tô te facilidade escutando. que nós temos também, tá? Oi? Tô te ouvindo, Fabi, você tá me ouvindo?
Nós temos muita facilidade no microempreendedor individual, que também, na verdade, facilitou bastante para esse tipo de empresário, é a questão dos cadastros, né? Hoje o MEI ele consegue buscar em banco, né, valores de capital que antes não tinha, né? Então hoje é uma grande vantagem também que esse tipo jurídico consegue, que são esses de giro e tudo mais. Aí também tem a questão da emissão de nota fiscal, né, Gabi? Que eu vou deixar você comentar um pouquinho. A emissão de nota fiscal é uma super vantagem para o MEI, porque ele dá mais seriedade no negócio. Então, se ele está prestando, ainda mais se ele está prestando para a pessoa jurídica o serviço ou vendendo para a pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir a nota fiscal. Então, precisa ter esse documento fiscal acompanhando a mercadoria ou a prestação do serviço. Já para a pessoa física, o MEI ele não é obrigado a emitir a nota fiscal. Significa que essa venda ou esse serviço não vai somar ao faturamento do MEI. Tem ali, se houve a prestação, isso entra no seu faturamento normalmente, só que você não é obrigado a emitir. Então, tem essas diferenças, mas de qualquer forma, a melhor coisa é você pedir orientação ao contador, até porque para emissão de nota fiscal não é tão simples, não é automático assim que você abre o MEI, então tem todo um cadastro em prefeitura, estado, também a orientação de como emitir essa nota fiscal, né? Tem toda uma regrinha tributária que isso precisa ser seguido. Então, o contador vai dar o apoio aí nesse sentido da emissão da nota também, né? Exatamente. Até porque, até para a gente comentar um pouquinho essa situação aqui, cada prefeitura, né, tem a sua forma de fazer esse cadastro, né? Na lei federal, da legislação do microempreendedor individual, na verdade, o alvará ele não teria custo, né, Gabi? Porém, cada município tem uma legislação específica do seu município. Então, às vezes, a gente faz a abertura de um MEI e o município acaba cobrando um valor de alvará que não depende de nós, né? Porque é a legislação do município. E aí, e é necessário porque muitos MEIs têm a prestação de serviço que tem a emissão de nota para o seu cliente, né? Então, precisa ser regularizado esse alvará no seu município. Até porque é uma questão um pouquinho, por isso que a gente acaba comentando com o cliente, ó, você vai precisar fazer emissão de nota porque ela está desobrigada para a pessoa física. Mas ela é obrigada, a emissão é obrigada para a CNPJ. Então, a gente tem que deixar bastante claro aqui que, em virtude dessa emissão para as empresas jurídicas, precisa fazer emissão de nota fiscal. Certo? Isso, exatamente. E o empreendedor precisa estar bem ciente dessa parte burocrática. E a melhor coisa, assim, para ele evitar dor de cabeça e evitar fazer um cadastro errado, é ter o apoio do contador. Com certeza ele vai saber orientar da melhor forma possível. E uma das... Tá entrando bastante gente? Sim, bastante gente entrando aqui, né? Os nossos parceiros da nossa mentoria, clientes também. Márcia, legal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Bacana. Então, dando sequência, então, a formalização, lembrando que a formalização do negócio do MEI, ele tem que ser muito bem planejado, né? Por quê? Porque também tem algumas desvantagens que a gente quer fazer referência aqui, né, Gabi? Na verdade, a gente não trata como desvantagens, mas sim como um cuidado que se deve ter,
né, que a empresa, o cliente, o contador, enfim, a empresa e o negócio que está se abrindo, precisa ter um cuidado, porque tem alguns limites, tem algumas coisas que precisam ser, né, analisadas. Até para o crescimento da própria empresa e aonde o próprio empresário quer chegar. E o que é isso, né? A gente vai comentar um pouquinho desses fatores aqui. O limite do faturamento hoje, tá? Nesse ano de 2022, talvez essa regra, existem alguns a gente já está esperando que esse faturamento ainda aumente em 2023, né? Mas atualmente ele está em 81 mil anual. O que é esse limite anual? Ou seja, a empresa não pode faturar mais que esse valor no ano. Isso fazendo isso por mês, né? Dividindo em 12 meses, daria 6.750. Aí, às vezes, o cliente me pergunta, mas Fabiane, se eu tirar uma nota fiscal de 30 mil, pode? Pode no mês, só que daí vai ter que cuidar os próximos meses e, claro, não ultrapassar os 81 mil ano. Se ele quiser tirar uma nota de 81 mil reais lá em dezembro, ele pode fazer bem tranquilo, correto? Exato. Então, essa é uma dúvida que geralmente a gente tem no escritório, né? Ah, e se eu abrir o MEI em junho de 2022, por exemplo, eu posso tirar 81 mil ano, Gabi? Não pode, né? De jeito nenhum, é proporcional aos seus meses de abertura. Então, 81 mil é anual, o ano todo. Se você não tem o ano todo ali de abertura, é de acordo com os meses que você tem até o final do ano, né? Então, tem que calcular o proporcional. Exatamente. Então, o que significa? Que a gente só teria a metade do faturamento dos 81 mil, que é os 40.500, certo? Exatamente. Então, essa é uma questão muito importante. Mas quiser tirar 81 mil lá em novembro, em dezembro, não tem problema nenhum e uma nota só. O cuidado é que não pode passar desse limite. E muito cuidado também, porque isso está acontecendo bastante agora, né? Que são esse controle, nós contadores, em conjunto com o empresário, a gente faz, porque todo microempreendedor individual, ele tem que ter a sua planilha do que ele tem de faturamento, tá? Porque anualmente a gente precisa fazer uma declaração, certo? E é muito importante porque todas as receitas do microempreendedor individual, seja ela receita de Pix, né, maquininha, enfim, precisa estar nessa listagem porque ela vai entrar como faturamento, né, Gabi? E se não tiver esse cadastro, esse controle, a empresa pode ser desenquadrada, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho para nós também desse desenquadramento e o que acontece com a empresa se ela for desenquadrada. A gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla no meu Instagram, que é o limite do faturamento. O limite existe para ser respeitado. E assim, para quem não respeita e excede o limite do MEI, tem algumas penalidades, digamos. Então, se você excedeu, dependendo de quanto você excedeu, você tem que pagar uma guia desse excesso, então recolher o imposto devido, aí não vai ser mais pelo valor fixo do MEI. E se você excedeu muito, dependendo do valor, você pode ter o desenquadramento retroativo. Então, aí você é obrigado a sair do MEI e, além disso, você tem que recolher os impostos aí retroativos, às vezes desde o começo do ano, como uma microempresa. Então, aí acaba saindo muito mais caro. É nessa parte que eu friso bastante a importância do contador, porque é ele quem vai acompanhar o limite do seu faturamento. E aí, se estiver próximo, ou no planejamento que vocês fizerem, vocês já tiverem uma ideia de quando vai atingir, já pensar no desenquadramento estratégico.
E aí a gente tem esse limite de quanto? De 20%, né, Gabi? Que o empresário precisa Exatamente. cuidar. Ou seja, esse enquadramento, aqui nós temos uma pergunta. Perdendo uma vez o enquadramento como MEI, consegue se voltar a ser MEI após algum tempo? Sim, esse desenquadramento ele é feito, tá? Muitas vezes retroativo, porque ele ultrapassou os 20% dos 81 mil e ele é desenquadrado a partir de janeiro do ano. Em janeiro do ano seguinte, pode ser feito um novo enquadramento, tá? Aí o que vai acontecer? Aí vai ficar todo um ano calendário de novo que tem que obedecer a esse faturamento novamente, certo? E a gente também, o que mais nós temos, Gabi, para dar sequências ali, a impossibilidade de ter outra empresa, né? Exatamente. Como já diz o nome, né? O MEI. O que é o MEI? É um microempreendedor individual. Então, o empresário, ele é a própria empresa. Então, Exatamente. ele não pode ter participação em outra empresa. O MEI, ele só permite um CPF, né? Então, é somente o empresário, não pode ter um sócio e ele também não pode participar em sociedade de um outro negócio, independente de ser MEI ou ser de outro regime tributário. Não pode ter. A gente tem até uma outra pergunta aqui, seguindo essa questão, né, de ter abertura, se autônomo pode ter MEI. Sim, porque ele é uma pessoa física. Exato. Então, o autônomo, ele não é um empresário, ele é uma pessoa física, então sim, ele pode abrir um MEI. O que só não pode dependendo da atividade. Exatamente. Aqui nós temos uma outra pergunta que nós já vamos falar também, né? Quantos funcionários o MEI pode ter registrado? Muito bem. Aqui também, né, nós temos o limite de equipe, certo? Exatamente. Então, o MEI, ele só pode ter um funcionário registrado se eventualmente acontecer alguma coisa com esse funcionário, licença saúde ou maternidade, né? Se o funcionário tiver que ser afastado, aí sim ele pode ter um outro funcionário. Mas isso é somente enquanto aquele estiver afastado. Ele não pode ter 2 funcionários ativos simultâneo. Exatamente. Então, como nós já tínhamos comentado no início, né? Não são desvantagens, mas sim tem alguns pontos que precisam ser analisados, porque o teu negócio ele fica com aquela questão ali que não pode ter mais que um funcionário, não pode faturar mais, né? Nós temos aqui também uma outra pergunta, se pode ter mais de um MEI, não, porque ele é limitado, né? Não, pode ter só esse CNPJ. Só esse. Respondendo mais uma pergunta aqui que nós temos. Independente de ser MEI ou ser outro, ser uma microempresa, é somente o MEI. Aqui, na verdade, nós temos outras perguntas também. O funcionário de MEI tem os mesmos direitos que os funcionários de outras empresas? Bem, na verdade, aqui é um pouquinho diferente, tá? Porque, na verdade, o MEI, ele tem o fundo de garantia, né? Ele tem toda essa questão. Porém, não é a vantagem dele do INSS já muda um pouquinho também, como a gente já estava falando, né? Então, não tem todos os direitos iguais de um outro funcionário. Mas sim, as regras são praticamente as mesmas. Segue a CLT, porém ele tem uma limitação que o salário do funcionário ele tem que ser pelo salário mínimo ou então o piso da categoria. Então, você não pode contratar um funcionário ali e dar o valor do salário que você quiser. Ele tem que seguir a regrinha que é estabelecido no MEI. Aqui nós temos mais uma pergunta também que é bem importante. A pessoa que tem um MEI como pessoa física pode receber até o limite ali dos 28.559, que é o atual limite anual como pessoa física, são 2 declarações separadas, sim. O MEI tem a declaração do CNPJ, né? E essa declaração dos 28 mil é referente à pessoa física, são 2 coisas diferentes. Aqui no escritório, geralmente a gente tenta fazer as 2 em conjunto, em virtude dos valores que se tem, né? Dos rendimentos do da MEI e da pessoa física também. Então, são 2 coisas diferentes, né, Gabi?
E é importante a gente frisar também que tem um grande benefício para o MEI quando ele tem uma contabilidade regular, que todo lucro que ele tiver no MEI dele entra no imposto de renda da pessoa física como isento. Então, ele não vai pagar imposto em cima daquele lucro que ele teve no MEI. Já se o MEI não tem um controle, uma contabilidade regular, essa regra já não se aplica. Então, ele tem que fazer o proporcional ali que está na legislação. E muitas vezes ele pode, dependendo de quanto ele faturou ali na empresa dele, quanto teve de lucro, ele pode ter que acabar pagando imposto de renda na pessoa física em cima disso. Às vezes confunde um pouquinho, né, o faturamento e o lucro da empresa. Então, são duas coisas diferentes, porque, na verdade, o lucro da empresa é o que é o lucro da empresa? É o faturamento que a gente está falando, que é o limite de 81 mil, menos as despesas que o MEI vai ter, né? Isso. As compras, os funcionários que são despesas, né? E essa diferença, na verdade, né, do lucro e do faturamento que a gente está mencionando aqui. Né? Só vai conseguir chegar nesses valores, o que é lucro, de fato, quais despesas a gente pode considerar, se ele tiver um contador e fizer essa contabilidade regular. Senão, o próprio empreendedor fazer esses cálculos, a Receita não considera. Então, é importante que tenha ali um contador e faça essa contabilidade para se aproveitar desse benefício tributário. E aí até falando um pouquinho dessa questão dessa pergunta anterior, esses 28 mil pode sim entrar nesse lucro, né, dessa receita dessa pessoa física, que é uma receita, ela pode estar tendo a receita do MEI e também de uma outra empresa que venha estar trabalhando, né? Então as duas acabam se unindo, né? Sim. Uma outra questão que é bem importante a gente mencionar aqui, não deixa de ser uma desvantagem, mas sim um ponto a ser analisado também. O que seria isso? A aposentadoria da pessoa física que detém esse CNPJ, ela vai ser mais baixa. Ou seja, não vai ser mais que um salário mínimo, né? Porque é por esse valor que se recolhe a guia mensal do microempreendedor individual. Se esse empresário, no futuro, ele quer receber uma aposentadoria maior, a gente acaba dando como sugestão, né, fazer uma previdência privada ou fazer um recolhimento diferenciado, certo? E a gente também tem uma posição bem importante aqui para comentar, né, Gabi, que gostaria que comentasse, que nem todos os empresários podem estar nessa categoria, não é mesmo? Exatamente. Então, como a gente já trouxe aqui algumas limitações, por exemplo, se você já tem uma empresa ou parte de uma empresa, você não pode abrir um MEI. Isso é uma limitação. As atividades também são uma limitação. A gente tem atualmente bastante atividades no MEI, mas não são todas. Então, assim, comparado à quantidade de atividades existentes, o que está no MEI é uma parcela pequena. Então, a melhor coisa a se fazer quando você tem a intenção de abrir o MEI é verificar com o contador se aquela atividade exatamente que você vai prestar, enfim, se ela é permitida no MEI, porque muitas pessoas às vezes tentam pegar algo ali mais genérico para enquadrar no MEI, só que isso muitas vezes pode acabar não dando certo, às vezes você vai emitir a nota fiscal, aí você está prestando um serviço e na sua nota fiscal vai sair um código de um serviço totalmente diferente. Então, isso já pode passar uma impressão ruim, às vezes, para o seu cliente. Então, é importante a atividade que for escolhida no MEI ser exatamente o serviço ou o comércio que você realiza. Então, existe uma lei, né, com uma relação de todas as atividades que podem estar estar nessa categoria, não é mesmo? Então, a gente está aqui para ajudar e
né, e verificar essas atividades com os nossos clientes e poder ajudar para ver se realmente ele pode se encaixar ou não nessa categoria. Isso, exatamente. Bem, o que mais a gente tem de perguntas aqui? Nós queremos novamente estar agradecendo todos vocês, enfim, que estão nos assistindo e falar para vocês que, na verdade, apesar do MEI ser uma categoria, aqui tem sim, nós vamos, depois quem se inscreveu na live, tá? Só para a gente dar continuidade, a gente vai acabar mandando o material de tudo que a gente está mencionando aqui hoje à noite, para poder verificar, né, todos os assuntos e ter o conteúdo também do que a gente está mencionando. O MEI hoje são empresas, né, que vêm crescendo a cada dia, né, e modificando a vida das pessoas físicas que têm um faturamento menor e que estão podendo se legalizar, né, de uma forma e poder estar pagando seus impostos de forma correta. Então, é muito importante que sempre tenha um contador para poder auxiliar também nessa situação. Gabi? Eu vejo o MEI, Fabi, como uma porta de entrada aí para o mundo corporativo. Então, a pessoa, às vezes, ela tem aquele sonho de empreender, de ter o seu próprio negócio. No começo, a gente sabe como é difícil. Então, qualquer centavinho conta, porque a gente tem um monte de coisa para pensar, para estruturar. Então, eu vejo meio como uma porta de entrada, pela facilidade, por ser menos burocrático, por ter uma carga tributária menor. Só que é aquilo, a gente tem que ter o pensamento grande, pensar em crescer. Não pode ficar se limitando ali ao faturamento do mês, ficar pensando, não posso subir meu faturamento, senão eu vou desenquadrar. Não, que bom que você está aumentando seu faturamento, que bom que você vai desenquadrar. É sinônimo que o seu negócio está crescendo, né? A gente não pode se limitar a essa questão, né? Eu já tive clientes aqui, da gaúcha agora, né? A Paulista e a gaúcha. Na verdade, eu já tive clientes, meu Deus, eu vou estar desenquadrando no mês seguinte, e agora, preocupado, né? Eu acho que se você está crescendo, né, o seu negócio, se o teu faturamento está crescendo, o teu negócio também está crescendo. Sim. Então, é legal quando também isso acontece, né? Porque sim, apesar de estar desenquadrando, você vai estar também no limite de um outro tipo de... Você vai estar num outro tipo de tributação que também não vai ter uma carga tributária tão grande, né? Porém, analisada e planejada com o seu contador para pagar menos impostos, né, Gabi? Isso, exatamente. Por isso que é importante, desde o início do mês, você ter um acompanhamento de um contador, porque é ele quem vai fazer todo esse planejamento já estratégico desde o início, porque a melhor coisa, Fabi, é a gente poder acompanhar a empresa desde o início, pegar desde o comecinho, que aí a gente já sabe todas as dificuldades, a gente vai trabalhando junto, vai ajudando a empresa. Com isso, ela vai progredindo e quando chegar aquele momento que realmente precisa fazer o desenquadramento, o contador vai continuar trabalhando, vai pensar num planejamento tributário, onde ele vai estudar qual o melhor regime, qual a melhor forma de pagar menos imposto de maneira legal, né? A gente não quer... É importante frisar isso, que o contador tem que trabalhar. Então, a gente, na verdade... Pode falar, Fabi. Sim, na verdade, a empresa, ela sempre precisa estar em conjunto com o seu contador para ver o melhor planejamento para ela e para o seu negócio. E aí é que a gente entra, né, para poder auxiliar o nosso cliente da melhor forma possível. E as coisas, o que é muito importante também, que a gente tenta sempre mencionar,
né? A gente sabe que às vezes não é fácil, mas é sempre importante dividir as contas pessoais das contas da empresa, né? Para poder saber realmente o que tem de faturamento e o que você está tendo realmente de lucro, né? Para muitos clientes a gente sabe que isso é complicado, mas é muito importante. A gente gostaria muito de frisar essa questão aqui também, né, Gabi? Exato. Fabi, eu vi numa notícia no Sebrae que eles fizeram um levantamento e uma das maiores causas de falência das empresas, principalmente nos primeiros anos, como a gente disse, é o mais difícil para a empresa, então o primeiro ano é bem complicado. Então, o principal motivo de falência é o planejamento prévio, então é importante ter um apoio ali de uma assessoria, de uma consultoria, que entenda ali do seu negócio e possa te dar o caminho das pedras mesmo. E Exatamente. o planejamento, a gestão empresarial, isso principalmente a financeira, que no dia a dia a gente sabe que é a maior dificuldade do meio, pelo menos que eu vejo dos clientes que chegam até mim, é a gestão financeira. Às vezes eles não têm controle nenhum ali, não sabem quanto recebem, quanto faturam, não sabem o que tem de lucro da empresa. Às vezes Exato, que é todo aquele a empresa, controle, né, das sim, receitas, das despesas e não fazer essa mistura, né, das contas sim, pessoais com as contas da empresa jurídica, né? Então isso é exato. muito importante mesmo. Esses estudos são muito importantes e a gente precisa mencionar porque o futuro do negócio do cliente ele precisa ser analisado e planejado. Então a Sim. gente, né, precisa comentar isso aqui. E queria perguntar se o pessoal aí está gostando do nosso assunto, se tudo isso faz sentido e o que mais a gente poderia estar contribuindo, né, com vocês, né, nesse assunto hoje para saber tudo sobre o MEI, né, as suas vantagens, desvantagens. A gente, de novo, quero agradecer a todos aqui que se fizeram presentes e colaborando aqui com a nossa live, né, Gabi? Sim, está sendo muito bacana. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer que a gente vai responder. E no Tá. sentido do MEI, Fabi, eu queria dar mais um conselho ali pro MEI. É isso que a gente falou. Muitas vezes você acha que o seu negócio não está tendo lucratividade, mas você está misturando tudo, tanto as contas da pessoa jurídica quanto da pessoa Exato. física. Então, quando você analisa certinho, faz a separação, você vai ver que o problema não está na sua empresa, que o problema está em você. É Você não está verdade. separando as coisas da maneira que deveria, né? Isso é muito importante, principalmente para quem está começando, que às vezes não tem ali noção ainda muito bem de qual é a lucratividade do seu negócio, de onde você ganha mais, quais são as dores. Então, principalmente Exatamente. no começo é muito importante. Tem gente que fala, ai, nem não precisa de contador. Eu vi na televisão que não precisa de contador. Gente, precisa sim, de verdade. Ainda mais se você tem o sonho de fazer o seu negócio crescer, um contador vai ser indispensável aí nessa caminhada. É, é simplesmente muito importante porque o futuro do negócio pode estar dessa forma, né, na mão de um contador ou de um profissional que possa te ajudar e te dar as dicas importantes, né? Nós Sim, temos mais uma pergunta aqui. temos. Eu cheguei pelo valor de alíquota que vai na nota fiscal é zero, mas o sistema não aceita esse valor na hora de gerar a nota. Qual seria o valor certo para eu colocar? Bem, essa questão depende muito de cada prefeitura que a gente já mencionou, né? Então, Exato. eu não sei se você quer saber se vai a alíquota ou não. Geralmente, se é ISSQN, vai o valor da alíquota sim, tá? Então, se a prestação de serviço, vai lá o valor do ISS, mas isso não importa porque o teu valor vai ser recolhido pelo valor fixo do mês. Não sei se eu consegui responder a pergunta e se a Gabi tem alguma coisa para mencionar. É, porque
a porcentagem, ela é de acordo com o Código de Serviço. Então, cada prefeitura Exatamente. tem a sua lista de serviço e determina a porcentagem. Então, muitas vezes, essa porcentagem, ela é obrigatória de aparecer na nota fiscal. Tem prefeituras que já configuram o sistema como o contribuinte MEI e acaba não saindo. Mas tem prefeituras que às vezes sai do mesmo jeito. Exatamente. E aí, isso aqui você pode desconsiderar a porcentagem que está lá na nota, porque você vai pagar de acordo com a sua guia do DAS. Exatamente. Como a gente já mencionou lá no início também, vai depender de cada prefeitura, né? A questão do alvará e do CNAE fiscal da atividade que estiver mencionada dentro do CNPJ dessa empresa. Isso. O empresário com MEI é obrigado a declarar imposto de renda como os demais empresários ou depende do lucro? O empresário que tem MEI, tá? Ele vai depender da faixa que ele tem de valor de recebíveis na pessoa física, tá? Então é aquele limite que nós falamos dos 28 mil e pouco, né? E sim, se ele tiver dentro daquela categoria que recebe mais ou tem bem superior a 300 mil, toda aquela lista de que é necessário fazer o imposto de renda, sim, ele vai ter que fazer a declaração, sim. Nesse caso, Certo? você vai ter que seguir as obrigações de pessoa jurídica e as obrigações da pessoa física. Um não anula o outro. Então, você tem que ver a regra de cada uma das pessoas, ou jurídica ou física, e seguir e ver se a sua realidade se encaixa numa daquelas opções. E se tiver, tem que fazer a declaração de pessoa física também. Exatamente. Seguir cada regra, né? Exato. E frisando novamente, é muito importante, eu sempre adoto essa regra aqui. São prazos diferenciados a declaração do imposto de renda pessoa física Sim. e a declaração da jurídica do MEI. É importante que daqui a pouco as duas sejam feitas na mesma data para ver o lucro que deu dessa pessoa jurídica e o que a pessoa física tem de rendimentos, né, extras na pessoa física, para não deixar de declarar nada, né? É muito importante essa questão. E fazer com o mesmo contador, né? Já fazer os dois para não ter confusão de, às vezes, não informar algo da pessoa jurídica na pessoa física ou vice-versa. Então, é importante você optar por fazer os dois com o mesmo profissional, para não ter confusão aí. Exatamente isso. Aqui nós temos mais uma pergunta da Carla. Quais as atividades não permitidas no MEI? Bem, tem bastante atividades que não são permitidas, né? Como a gente mencionou antes, existe uma listagem das atividades permitidas. As atividades que são permitidas são mais essas que são de atividades mais de autônomo, né, Gabi? Isso. Que são, vamos dar uns exemplos aqui, cabeleireira, costureira, mecânico, eletricista, né? Que são essas atividades, né? Que até por um tempo eram mais atividade de autônomo e começaram a ser mais formais, né? Isso. Mas tem bastante atividades que não podem, né? A gente não teria como mencionar todas aqui. Mas acho que principalmente para deixar bem assim esclarecido, as principais atividades que não pode de jeito nenhum enquadrar no MEI são as atividades que têm uma classe regulatória. Então, por exemplo, nós, contadores, boa mencionar essa CRT, questão. nós temos o registro, o médico, que ele tem o CRM. Então, todos esses que têm uma classe regulatória, eles não podem, de jeito nenhum, ser MEI. Ótima colocação. Aqui a gente também vai deixar, tá, para vocês o site do microempreendedor individual, que é o portal do microempreendedor individual. Lá você pode encontrar, o pessoal aqui que está assistindo, né, pode encontrar toda essa listagem das atividades permitidas, né? Ali no portal também tem como fazer o registro, né, o cadastro do microempreendedor individual. Então a gente já vai deixar aqui para vocês para poderem olharem mais de perto essa questão, certo? É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que tem uma que chegou aqui, ó.
Deixa eu ver. O Felipe. MEI necessita de todos os alvarás tradicionais, como a maioria das empresas ME ou LTDA? Existe algum benefício dessa burocracia? Como a gente falou, Felipe, vai depender muito da prefeitura. Então, tem algumas prefeituras que elas são bem tranquilas, que elas dispensam, dependendo da atividade também. Se você for uma Exatamente. atividade ali, por exemplo, um restaurante, você vai ter que ter o alvará ali da vigilância sanitária, porque o seu tipo de atividade exige. Mas se for uma atividade assim que não mexa com alimento, que não seja uma atividade assim considerada perigosa, a maioria das prefeituras ela te deixa isento desses alvarás, até mesmo de pagar, né? Então você não precisa contribuir com a prefeitura, com taxa anual, enfim, é isento. Então, essa é a vantagem, mas também vai depender da sua atividade. Ótimo. Então tá, novamente, Gabi, queria te agradecer, né, pela nossa live da noite. Eu acho que a gente conseguiu contribuir bastante, né? Eu acho que fez bastante sentido para alguns empreendedores, Sim. para algumas pessoas físicas que desejam fazer, né, constituir o seu CNPJ, Exato. que realmente é muito importante. Aqui nós temos mais uma pergunta de alguém que chegou, que a gente já tinha respondido também, que a quantidade máxima de funcionários é só um, né, atualmente no MEI, então não pode ter mais que um funcionário, tá bom? Exato. E obrigada de novo a todos que participaram também da nossa live. A gente quer deixar aqui o nosso, né, muito obrigada. E a gente fica à disposição, né, das nossas empresas, né? Sim. E nós para qualquer outra dúvida que possa vir a surgir. Isso, eu vou deixar depois lá no meu Insta uma caixinha de perguntas. Então, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, se deixou de perguntar, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar uma caixinha de perguntas e vou responder aí qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Obrigada, Fabi, pelo espaço. Obrigada, gente. Obrigada. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e que agregue aí bastante valor. Poder ter contribuído, né, com as informações. Exato. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.